Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, a boa noite também a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor assim nos concede. E aqui estamos para estar realizando essa tão graciosa e preciosa que é a obra do nosso Deus, a qual nos honrou. E com muita alegria e satisfação estamos aqui realizando esta obra, sabendo que tem uma recompensa. A recompensa não é ouro nem prata. É saber que a palavra de Deus vai alcançar uma alma e vai trazer resultado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de nós fazer menção da palavra de Deus, eu quero, alguns irmãos que não me conhecem, sou o pastor Manuel, da igreja Monte Irmão, daqui de Lages, Paracambi, estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui fazendo esta obra como Jesus nos honrou, nos concedeu essa honra, né? Está realizando esta obra como pastor, e é com muita alegria mesmo, é com muita alegria, muita satisfação no meu coração, que eu tenho o prazer de estar falando do amor de Deus e realizando essa obra tão gloriosa, que é a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de nós fazermos menção da palavra, eu quero orar. Eu quero rogar a Deus, pedir a Deus que Ele venha trazer uma palavra que venha falar comigo e com todos os meus irmãos. Vamos orar. Amantíssimo Deus, bendito e gracioso, bondoso Pai, aqui se encontramos, meu Deus, para estarmos, ó Deus, anunciando as boas novas, anunciando a sua mensagem, a sua palavra, que é pura, que é santa, que é idônea, que é insta, que é balizada e que é verdadeira. É a palavra de Deus. Senhor, traz sobre nós a tua revelação. Senhor Jesus, pedimos, ó Deus, a tua palavra. Porquanto, ó Deus, nós carecemos, necessitamos, ó Deus, de ser orientado, aconselhado, doutrinado pela tua poderosa palavra. Só o Senhor, meu Deus, só o Senhor tem a palavra que transforma o homem. Só o Senhor tem a palavra que transforma o mundo. Porque a tua palavra, ela não tem poder, ela é poder. Ó Deus poderoso, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Pai, aqui um vaso, meu Deus, de barro, mas o Senhor é Deus. Fala conosco e nos abençoa, Pai. Abençoa também todos os ouvintes, todos os irmãos, Pai, que irão receber, que irão, meu Pai, a ser alcançado por essa verdade, por essa revelação, por essa palavra de Deus. Fala conosco e nos abençoa, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você que tem sua Bíblia, eu gostaria que você, neste momento, pegasse a sua Bíblia também e pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos aprender com Deus sobre o poder da oração intercessória. Amém? Que fica em livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos fazer menção do verso 1 até onde o Espírito Santo nos conduzir. Amém? O Senhor nos fala assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, aleluia, e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta o guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
e caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram que está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, se trata nesta noite o poder da oração e a eficácia da oração intercessória. O próprio Senhor diz que Ele é o Deus de perto e também Ele é o Deus de longe. Aleluia! Para o Senhor ouvir uma oração de uma igreja, de um irmão, com um coração sincero, o irmão ele pode estar em qualquer situação, qualquer lugar. Aonde você interceder com fé e sinceridade e verdade diante de Deus, a sua oração será ouvida. Nós vimos aqui na leitura que nós acabamos de ler, Pedro estava fazendo a obra juntamente com seus irmãos. E eles foram presos, eles foram capturados pelos soldados de Herodes. E levaram Pedro à prisão, botaram cadeias, algemas, botaram guarda ao seu lado, botaram guarda para o lado de fora também, e trancaram a porta de ferro. Mas algo interessante aqui nessa mensagem. A igreja, os seus irmãos, reuniram numa só fé, num só Espírito, numa só comunhão e num só propósito, a qual era de orar a Deus em favor de Pedro, que se encontrava na prisão. E eles começaram a orar e clamar ao Senhor. E Pedro estava na prisão. A prisão tal qual para Pedro era impossível dele mesmo sair pelas suas próprias forças, porque ele estava bem guardado, ele estava bem aprisionado. Mas a igreja estava orando. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração. Por que ouviu a oração? Porque veio um anjo. Foi enviado um anjo. E esse anjo, ele não veio porque ele quis, ele veio porque ele recebeu uma ordem de Deus para vir em favor do teu servo, porque a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. E Deus ouviu, entrou com providência. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderoso Pai. Glória a Deus. Passou uma ambulância aqui. Não tem problema não.
E a igreja começou a orar ao Senhor. E Deus ouviu a oração. E Deus enviou um anjo. O anjo entrou, sem a porta não abrir, sem os guardas ver, e sem os guardas que estavam ao lado de Pedro observar também. Mas Pedro, ele foi tocado. Pedro ouviu a voz do anjo. Os soldados que estavam ao teu lado não ouviu a voz do anjo. E até então Pedro estava como atônito, porque ele pensava que aquilo seria uma revelação, algo fora do comum. E era mesmo. Era algo sobrenatural. Era coisa de Deus. E a Bíblia diz que, aleluia, no verso 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha que coisa interessante. O anjo veio como o resplendor da glória de Deus. Ele dá uma ordem a Pedro: levanta. E quando Pedro ele levanta, as cadeias, as prisões já não estavam mais sobre ele. Ela já tinha caído. E a igreja orando. Entenda. E a igreja orando. E a ação de Deus através do anjo se manifestando na vida de Pedro na prisão. E Pedro ele ouve. E os soldados do seu lado não viram, não contemplaram o anjo. E não ouviram a voz do anjo a qual ele falava com Pedro. No verso 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, ou melhor, calça as tuas sandálias. O anjo tendo um diálogo com Pedro. Aleluia. E ele o fez assim e disse-lhe: mas lança as costas a tua capa e segue-me. Isso o anjo falando com Pedro. Mandou ele calçar a sandália, mandou ele levantar, mandou ele colocar a capa e declarou uma ordenança para ele: agora você me segue. Aleluia, glória a Deus. E a igreja orando. Deus seja louvado. No verso 9, e saindo o seguia, e não sabia que era real. Até Pedro ficou meio aleluia, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. Ele pensou que aquilo era visão, era um sonho, alguma coisa que estava fora do comum, mas era a ação de Deus, aleluia, em favor da vida dele. Torno a dizer, irmão, por quê? Porque a igreja estava clamando, a igreja estava orando, a igreja estava se humilhando, com a boca no pó, unânime, junta, buscou um Deus vivo em favor do seu irmão. A igreja orando, Deus agindo. A igreja de joelho, Deus botando aquele que estava sendo intercedido ao favor dele, botou ele de pé, porque mandou ele ficar de pé e calçar a sandália. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava botando Pedro de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Não precisou do anjo botar a mão na porta. Aleluia. A porta se abriu só. Aleluia. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O que eu aprendo? Deus ordenou o anjo a libertar Pedro. E o resto, quem ia conduzir Pedro era o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O anjo só foi tirar ele da cadeia, daquela prisão. Tirou ele da cadeia, botou ele em liberdade, agora é com o Espírito Santo. E voltou da onde ele veio. Aleluia. Só que o Espírito Santo, para alegrar o coração da igreja,
para mostrar para a igreja que o Senhor tinha ouvido a oração deles, que a oração dele não ficara embaixo do teto, que a oração dele não for em vão. O Espírito Santo levou Pedro até onde a igreja está orando. Aleluia! Que coisa interessante. E Pedro, quando ele vai, ele bate na porta com alegria. E quem vai entender? Vai atender uma jovem chamada Rod. E só quando Pedro ele expressa a sua voz, a menina se alegra, porque sabia que conheceu a voz, porque a voz era de Pedro. E ela volta correndo dizendo: olha, Pedro está aí. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor! E a igreja Aleluia! ficou atônica também, porque foi uma coisa, aleluia! Talvez naquele momento uma coisa para a igreja seria muito rápida, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia! Tem tempo de Deus para nós é 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas louvado seja Deus, porque um dia para Deus é como um ano, e um ano é como um dia para o nosso Deus. Aleluia! E eles também ficaram atônicos. Não, essa menina está... Aleluia! Você está doido, você está vendo coisa. Aleluia. Não, é Pedro. E eles foram. Quando eles abrem a porta, era Pedro. Aleluia. Vamos trazer essa mensagem para nós, para você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra. Você que tinha uma vida de oração. Aleluia! Você que está passando um processo, meu irmão. Aleluia. Você que está passando, aleluia. E Deus está falando para você: ore. Glória a Deus! Clame a mim, me busca. Coloque no altar, confia. Porque eu trabalho para aqueles que confiam, para aquele que espera em mim. A igreja confiou em Deus. A igreja não, aleluia, usou suas armas. A igreja não usou, aleluia, a sua força. A igreja não usou palavras para contra-atacar contra Pedro, contra Herodes. A ferramenta da igreja foi o joelho. E começaram a clamar a Deus. E Deus trouxe a resposta. Glória a Deus! Por que não Deus também não pode realizar na tua e na tua vida também, irmão, quando nós oramos? É por isso que o adversário tem colocado no teu coração desânimo. Por tantos problemas que você vem no teu coração achando que aquilo não tem solução. Tem solução. Aleluia! Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para nosso Deus. E Ele nos dá uma garantia para nós. Que tudo é possível àquele que crer. Aleluia. Mas como é isso, pastor? Para a igreja foi possível, por quê? Porque ela foi buscar alguém crendo. Ela foi buscar um Deus vivo crendo. Eles reuniram ali a oração em favor de Pedro, crendo que Deus ia realizar algo na vida em favor de Pedro. Eles creram. E é por isso que nós precisamos crer. Eu sei que é muito difícil o sentimento, a circunstância, as dores, né, na nossa alma, as angústias, né, os problemas que nos afrontam e nos leva a ter uma vida, nos leva para baixo, e nos dá vontade de desanimar, dá vontade de, como o mundo fala, né, chutar o balde e vou tomar minha decisão, mas Deus está falando esta noite, não. Faça como a minha igreja fez. Me busca de todo o teu coração. E eu vos darei deixareis ser achado. Irmão, quando o crente encontra com Deus, aleluia! Aleluia! Quando um crente encontra com Deus, o inferno se abala, o câncer cai por terra. As maldições se transformam em bênção. As misérias se transformam em prosperidade. A tristeza se transforma em alegria. As derrotas se transformam em vitória. Quando um crente, em oração, ele encontra com Deus. Mas ele precisa crer. Eu preciso crer, meu irmão. Você precisa crer.
Se o Senhor falou tudo é possível ao que crê, é uma garantia que Deus me deu. Mas pastor, eu estou numa situação, pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, eu não estou aguentando, só Deus sabe. Glória a Deus, que só Ele sabe. Porque se eu soubesse, outro soubesse, ia te atrapalhar. Aleluia. E quando somente só Ele sabe, Ele tem uma palavra para você dizendo, ainda há esperança. Aleluia. A palavra que vem de Deus, Ele vem dizendo, ainda há uma esperança. Aleluia. Glória a Deus. Ainda há uma esperança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele cura o câncer. Por quê? Porque a palavra dele se cumpre, nada é impossível para Ele. Não há câncer, não há coronavírus, não há AIDS, não há lepra, não há nada que suporta o poder de Deus. E vai tirar o poder de Deus. Não há nada, irmão. Nada disso. O que Deus quer é que nós somente se posicionamos de pé. Ainda que vem dores, ainda que vem aflição na tua alma, o Senhor está dizendo para você, permaneça de fé. Permaneça de pé. Permaneça de pé na minha posição, porque quem trabalha sou eu, não é você. Eu vou fazer, porque Deus trabalha para aquele que acredita, para aquele que tem fé. Quer agradar a Deus? Exerça a sua fé. Quer agradar a Deus? Exerça a sua fé. Quer agradar a Deus? Não retroceda. Quer agradar a Deus? Continua marchando, continua chorando. Não tem problema, a alegria virá. Irmão, aleluia. Um homem, segundo o coração de Deus, um dia ele orou ao Deus Todo-Poderoso dizendo, um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não renegará. Irmão, às vezes eu e você lemos essa palavra e passamos despercebido. Passamos despercebido. Se eu ver você triste, eu posso me consolar naquele momento. Aleluia. E naquele momento, de repente, eu tenho uma palavra, um abraço para te dar. Mas Deus, um coração quebrantado, Deus ele tem solução, Ele tem resposta, Ele tem vitória, Ele tem milagre, Ele tem provisão. Deus se agrada quando o povo acredita, quando o povo confia no Senhor. O que Deus está falando para mim, minha irmã, senhora de casa, meu pai de família, esse pai de família, né? Chamei de meu pai. Esse pai de família, essa irmã que está passando esse processo, eu não sei. Esse irmão, esse pastor que está passando esse momento difícil, creia no Senhor. Creia no Senhor. Aleluia. Creia no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A resposta virá. Aleluia. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã, no Senhor. Não confie nas tuas decisões. As suas decisões podem ser decisões que vão te trazer decepção depois. Mas confia na decisão de Deus que vai te trazer alegria depois. Tu vai dizer, valeu a pena esperar. É como aquele hino que aquela irmã canta, valeu a pena confiar. Aleluia. Vale a pena, irmão, confiar no Deus vivo. Vale a pena, porque Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus do futuro, Ele é Deus, Ele não muda. Confia no Senhor, que o Espírito Santo levante a tua fé, põe de pé, meu irmão, e começa a ouvir a voz de Deus, porque assim como Ele foi com Ezequiel, põe de pé que eu falarei contigo, põe de pé e começa a ouvir a voz de Deus e deixa Ele te levar por caminhos
Caminho que no momento talvez você não está entendendo, mas lá no final você vai cantar o hino da vitória. Deixa Deus te usar, deixa Deus te conduzir. Deus está no controle. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, faça algo tão grande, mas tão grande, na tua vida, na tua causa, no teu coração, no teu ministério, na tua família, no teu lar, no teu casamento, em todas as áreas. Que esta palavra alcance todas as áreas da tua vida, a qual tem te ferido, a qual tem te machucado, a qual tem falado, tentando levar você em derrota. Que essa palavra venha te restaurar e venha levar você a conquistar as promessas de Deus. Você que louva o Senhor, meu irmão, não encoste a sua ferramenta. Não encoste a tua ferramenta. Você que é pregadora, ministra da palavra de Deus. Ministro da palavra de Deus. Não encoste o seu dom. Continua pregando a palavra de Deus com avivamento. Continua louvando o Senhor. Continua fazendo a obra de Deus. Porque Deus está trabalhando por ti. Deus está trabalhando por nós aqui nesta igreja. E Deus está trabalhando por você. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Precioso Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor conhece a necessidade do povo. O Senhor é um Deus que alimenta na hora certa. Tu és o Deus que sacia a sede na hora certa. Ó Deus, nesta noite eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus, porque tu falaste comigo, ó Pai, e tu falaste com meus irmãos. Ó meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Esta palavra veio para nos levar mais para perto de ti, ó Pai. Ó Deus querido, Pai Santo, continua falando aos nossos corações. Continua, Deus, revelando a sua palavra ao coração do teu povo. Ó Deus querido, e que essa mensagem chegue como instrumento de bênção, chegará assim, como instrumento, como, ó Deus, algo da parte do Senhor nesse seio desta família, em o nome de Jesus. Na vida espiritual, que esta palavra chega, ó Deus, no coração dessa pessoa que está ouvindo, e que ela seja restaurada, que ela seja, Pai, transformada, que ela seja cheia de fé, que ela seja fortalecida pelo teu poder, e que ela continue marchando, esperançoso no Senhor, porque assim como o Senhor fez, o Senhor realizou, meu Pai, a obra da vida de Pedro, por causa das orações. Ó Deus, quando as mães estão chorando, mas nesta noite o Senhor nos ensina e nos fala: mãe de joelho, pai de joelho, avô de joelho, avó de joelho, e filho de pé, filhas de pé, e lar restaurado. Eu oro, meu Deus, crendo nesta verdade. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelo cuidado, pelo zelo, pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem conosco, de nos guardar e nos alimentar e nos sustentar através da sua palavra. Muito obrigado. Assim eu oro, meu Deus, e te agradeço por tudo, ó Pai, no nome precioso de Jesus, que vive e reina e reinará para toda a eternidade. Amém, 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 Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória.